Hello, my dear students, how are you doing? Tudo bem, queridos e queridas? Como estão? Viemos aqui para mais uma aula hoje. E hoje eu decidi falar uma coisa que todo mundo me pergunta. André, o que eu posso fazer para melhorar a minha pronúncia? Isso é muito normal. Como eu posso ser mais fluente, né? E isso, assim, ajuda em duas coisas muito importantes. Porque você já sabe, se você ouvir melhor, você vai pronunciar melhor. E se você pronunciar melhor, você vai ouvir melhor também. Então você tem que usar o inglês como o inglês mesmo. E isso ajuda muitíssimo, tá? Então você aprendendo a entonação correta ajuda muito. Então hoje eu vou estar aqui as 8 dicas de como você pode melhorar a sua pronúncia aí do seu conforto da sua casa mesmo, tá bom? Então, tem várias coisas que você tem que prestar atenção, então papel e caneta, vai aí, marca que você vai ver que essa aula vai ser muito interessante mesmo, tá ok? Então vamos lá, o primeiro deles, tá? Que é o mais importante de todos. Inglês não é português. Eu já disse isso várias vezes. Inglês não é português. Não adianta você querer trazer todas as regras lá do português para o inglês, que você não vai acertar a pronúncia. Mas quando isso acontece, André? O tempo todo. Infelizmente, no Brasil, o que acontece? Os alunos gostam de ler bastante, aprender lendo, porque a gente aprendeu mesmo lá na escola. Quanto mais você lê, melhor fica o seu inglês. E é verdade, entendeu? O único problema, a gente usa a pronúncia do português para ver as palavras. E daí, o que acontece de erro? Você vai ler a palavra da forma incorreta. E a hora que você for ouvir um gringo, adivinha o que vai acontecer? Você não vai entender. Exatamente. Então, você precisa primeiramente colocar isso muito assim, fixo na sua cabeça. Inglês não é português. Eu tenho que aprender a pronunciar correto, a usar a entonação correta. Também, como eu vou usar as sílabas tônicas do inglês. Cada uma dessas coisas, ela vai influenciar muito na hora de você se tornar mais fluente. Essa daí é a nossa primeira dica. Então, inglês não é português, tá ok? Vamos então agora para a segunda delas, que é também muito importante. Aluno de inglês, ele vai lá e a primeira coisa que ele faz é, ele ouviu a frase e ele corre para procurar como se escreve. Você faz isso? Se você faz isso, escreve aqui embaixo. Eu faço isso. Ou escreve aí, inglês não é português, tá ok? Quando você ouve o som, se você conseguir reproduzir ele, você vai aprender ele da forma correta, correto? Assim como uma criança, todo mundo fala assim, André, eu quero aprender como uma criança que vai lá e fala e começa a ouvir, dela vai e repete uma palavra, dela vai e repete outra, de repente ela começa a produzir frases e isso acontece no inglês também. Só que o adulto, normalmente o que acontece, ele olha para aquilo e fala assim, peraí, eu ouvi aqui o som, mas o que ele quis dizer com isso? E vai correndo procurar para quê? Para tirar a dúvida. Você tem que aprender a ouvir, você tem que ter paciência, assim como uma criança. Vai lá, ouve uma vez, ouve 2 vezes, ouve 3 vezes, ouve 4 vezes e tente fazer o quê? Copiar o som. Isto mesmo, copiar o som. Por quê? A hora que você for ler, você vai ter que repetir o som e não o jeito que ele está escrito. Porque você lembra, inglês não é português, a pronúncia é mas bem diferente mesmo. Bom, então deixa eu dar aqui um exemplo de como você pode melhorar isso. Deixa eu dar um exemplo aqui de um som, tá? O CH em inglês. O CH em português tem som de sh, like chave, então é chave. Agora, vamos pensar na palavra cadeira em inglês? Como que se pronuncia? Chair, chair. Tá vendo que você tem uma explosão? E essa explosão ela tem que estar presente em todas as palavras, tá? Então, por exemplo, nós temos a palavra chair, chain, check. Então, é muito importante você começar a reconhecer esses sons. Então, aprenda a ouvir, tá ok? Então, a número 3 agora. Atenção na sua língua e nos seus músculos do rosto. Como assim, André? Por que eu tenho que aprender a prestar atenção nessas duas coisas exatamente? Por um motivo. Quando você fala em português, esses músculos, assim como quando você vai na academia, eles se formam de uma forma. Só que quando você está falando inglês, você usa músculos e a língua de uma forma
totalmente diferente. Daí você olha para mim e fala assim, André, você tá falando baboseira. Não estou falando porque eu vou dar um exemplo aqui. Vamos começar com a palavra com o L, tá? O L em inglês. Ele tem duas pronúncias, mas eu vou falar só sobre uma delas aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? O principal aqui é que a ponta da língua do L vai lá em cima para algumas palavras. Então você tem a palavra girl, girl. She's a gorgeous girl. Tá vendo? Então você tem esse sound e a língua tá lá em cima, diferente do português, né? Que a gente fala mal, a gente faz bico e joga a língua para frente. Então, mal, girl, mal, girl. Olha a diferença na utilização dos meus músculos e da minha língua. Girl, mal. Se você pensar, eu sempre dou essa dica para os meus alunos. O L é muito parecido com o quê? Com o L de Portugal. Quando um português fala, não quando um brasileiro fala. Portugal, mal. Tá vendo? Que eles jogam a língua para cima para ter essa diferenciação. É isso que você tem que aprender. Então, prestar atenção, aprender como cada uma das vogais e consoantes são formadas dentro da sua boca e nos músculos, como fica a língua aqui em cada uma dessas situações. Para quê? Para que a sua pronúncia saia correta, né? Tenta então agora a palavra girl, girl and world. Você vai ver, ó, world. Você consegue. Então você consegue pronunciar de uma forma muito mais fácil, tá ok? Vou dar mais um exemplo aqui, só porque a gente gosta de dar exemplo. O TH. Não adianta. Vai ter professor que vai chegar lá e vai falar assim, o TH tem som de F, tem som de T, tem som de D, tem várias coisas. Mas não é, gente. Tem que aprender a pronunciar correto. E normalmente é o que alguns parece até estúpido, mas é aquela coisa mesmo, de coloca a língua meia entreaberta e a língua tem que estar aqui, ó. Certo? Thank you, thank you. Isto não existe no português. Então você tem que praticar. Então, that, thank you, this, that. Tá vendo como fica mais fácil você pronunciar? E mais fácil ainda dos gringos te entenderem. Porque se você falar that, eles podem entender que é dead, ele pode entender outras coisas. Então, o que dificulta mais a comunicação. Então, muitíssimo importante, aprenda a pronunciar as palavras da forma correta, tá ok? Então vamos agora lá para a quarta coisa. Preste atenção nas vogais. Isto mesmo, as vogais são a parte importantíssima do inglês. E não adianta, André, mas eu sei que tem hora que o A tem som de E, o A tem som de A, o A tem som de né? Como que eu descubro isso? Existe sim, lá no meu curso Listen Better, Speak Better, because if you listen better, you speak better. And if you speak better, you listen better. Você consegue descobrir ali, quando você usa o A com som de A, quando você usa o A com som de E, porque essas regras ajudam na hora que você conhecer uma palavra nova, você descobrir como pronunciar da forma correta, tá? Então, aprender as vogais e as consoantes também são muito importantíssimos. Mas, mais importante do que as vogais, eu vou passar agora para a próxima, para a quinta. E isso daqui eu acho que é a mais importante de todos. Então, a quinta é sílabas tônicas nas palavras. André, você vai falar que agora também em inglês tem acentuação? Tem. Ele não existe lá, mas existe sim a sílaba tônica. Em português é muito fácil, né? Então em português a gente tem lá o acento, então se é vo com circunflexo é o. Se é vó com o acento agudo é ó, vó. Então vô, vó, avô, avó. E a mesma coisa acontece em inglês, só que não tem os acentos. Deixa eu dar aqui um exemplo. A palavra interesting. Interesting. Como que é em português? A palavra é interessante. Interessante. Então, a sílaba tônica é no sam. E daí, normalmente, o que acontece? Os alunos vão lá e vão fazer o quê? Vão passar a tentar colocar a mesma sílaba tônica. E não pode. Por quê? A sílaba tônica em inglês é o in. E daí, a palavra interesting fica mais fácil de pronunciar. Se você souber
qual é a sílaba tônica, toda vez que você for falar ela, você vai falar, oh, it's interesting. Até a hora que ela se torne natural. E daí você vai para a próxima palavra, vai aprender mais uma palavra difícil, prestando atenção na sílaba tônica, tá? Então, por favor, toda vez que você prestar atenção nisso, vai lá, procura qual é a sílaba tônica. Tá tendo uma dificuldade com uma das palavras? Vai lá no dicionário, procura qual é a sílaba tônica. Normalmente, ele está marcado com um acento na frente. Então, se você for lá e ver o interesting, você vai ver que ele tem como se fosse um acento agudo na frente do in. Então é interesting. Agora, aproveitando já aqui a deixa aqui da sílaba tônica para as vogais, eu vou te mostrar como as sílabas tônicas são mais importantes ainda durante uma frase. Então, essa daqui é a sexta. Sexta dica, tem que aprender as sílabas tônicas para pronunciar as frases da forma correta. Eu vou dar aqui um exemplo. Dogs shouldn't be eaten bones. Dogs shouldn't be eaten bones. Você consegue ouvir a palavra dogs and bones? Perfeitamente. Por quê? Porque a hora que vai a palavra dogs and bones, eu estou dando mais ênfase à sílaba tônica dessas palavras. André, mas e o restante da frase? O restante da frase é gramática. Então, quando é gramática muito complicada, dogs shouldn't be eaten bones. O shouldn't be eaten é uma parte gramatical, que eles só aprendem os sons. Então, por isso é importante aprender as sílabas tônicas e daí como usá-las ela aqui. Eu vou deixar um pouquinho mais comprida essa frase para você entender o que eu quero dizer com isso, tá? Então, dogs shouldn't be eaten bones. Tá vendo que as duas sílabas tônicas, eu deixei elas mais compridas? E é assim que um americano fala. Eles não sobem o som na sílaba tônica. Normalmente eles deixam ele mais comprido. Para quê? Para que dê tempo do americano ou do qualquer outra pessoa pensar melhor. Peraí, o que ele quis dizer com isso? Agora nós vamos para o sétimo. Escolha qual é o dialeto que você quer aprender, tá? Como assim, André? Quanto mais você focar num dialeto só, mais fácil você vai aprender as palavras. Então, você tem que decidir se você quer aprender o australiano, você tem que decidir se você quer aprender o americano, o britânico, tá? Eu estou focando muito mais em ensinar o inglês americano para os meus alunos. Por quê? Eles é mais usado e você assiste mais filmes, as músicas, mesmo os cantores gringos, atores australianos, eles acabam mudando a língua deles mais para o americano. Por quê? Para se tornar mais worldwide, né? Vai assistir um seriado? Foca num seriado só. Tenta praticar somente com aquele seriado. Aquilo vai te ajudar muito, porque você vai acostumar com a pronúncia deles e você vai aprender um dialeto só, tá ok? E por último, e também muito importante, grave a si próprio, tá? Tá vendo isso que eu tô fazendo aqui? Peguei uma câmera e estou gravando. A única diferença é, eu não tenho nenhum som gravando. Então, uma dica muito importante é, pega ali, vai pegar um pedaço de um filme, de um seriado, então pega um pedacinho pequeno e não fica só assistindo, porque não adianta nada você entrar por aqui, só que você não praticar esta parte aqui. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai lá, coloca, passa uma frase, how you doing? E você vai tentar ser o ator, e você vai copiar aquele som, how you doing? How you doing? E tentar utilizar dessa mesma forma. Depois você vai pegar e vai comparar a sua voz com a dele. E aí que vem o pulo do gato, porque você vai acabar descobrindo exatamente onde estão os seus problemas de pronúncia. Exato, eu não consigo pronunciar a palavra interesting. Oh meu Deus, então eu vou lá e vou procurar como pronunciar ela da forma correta. Daí você volta, regrava de novo para ver se você está fazendo. E isso é uma forma perfeita de você melhorar o seu inglês sem ter que ter o professor, tá ok? Então, seriam essas daqui as 8 dicas de como você melhorar a sua pronúncia, tá ok? Então vamos lá, só para lembrar. Primeiramente, inglês não é português. Se você gostou dessa aula, marca aí. Inglês não é português, hashtag Teacher André Rosa, tá ok? Outro, learn to listen, tá? Aprenda a ouvir, pratique mais, tenha paciência, faz parte do aprendizado, é assim que uma criança aprende. Terceira,
atenção no uso da sua língua, tá? Você tem que saber como usar a sua língua da forma correta. Então, a formação, não só a língua, tá? Mas os músculos todos para você poder pronunciar da forma correta. Outra, preste atenção nas vogais. Elas são parte importantíssima da pronúncia e as consoantes também. Número 5. Quais são as sílabas tônicas de uma palavra, tá? Muito importantíssimo, porque depois vem a sexta, que é como usar as sílabas tônicas dentro de uma frase. 7. Escolha um dialeto, então aprenda um só. Americano, australiano, britânico, aprenda um só. E por último, grave a si próprio. Então, essas daqui são as 8 dicas de como você pode melhorar a sua pronúncia hoje mesmo. E se você estiver precisando de ajuda a colocar tudo isso daqui em prática, vai aqui, procure em algum lugar aqui, ou aqui da minha plataforma do Facebook, ou do Instagram, ou aí do YouTube. Procura aí que você vai achar um link para o curso Listen Better, Speak Better, porque você já sabe, if you listen better, you speak better. And if you speak better, you listen better. Tá ok? Vou ficando por aqui. Foi muito bom estar com vocês e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Beijo!